Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 18 de dezembro, estamos na terceira semana do Advento, um tempo tão especial para nós, tempo de espera, tempo de graça, tempo de bênção. E nós, da família Evangelizar Nossa Missão, queremos acolher você, queremos pedir a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, sobre cada família que nos acompanha através do WhatsApp, através do Telegram e também através das rádios que transmitem o Evangelho via web. Na certeza de que o Senhor tem falado a cada um de nós e a vocês também. Quanta graça e quanta bênção poder contemplar todos os dias a palavra de Deus, meditar, ouvir o nosso Deus falando, porque a palavra de Deus nada mais é para nós do que o próprio Deus nos falando ao coração e nos direcionando. E hoje, de forma especial, nós vamos partilhar o evangelho que está em Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Peçamos então ao Espírito Santo que nos dê clareza, que nos dê sabedoria, que nos dê inteligência, que nós possamos neste momento silenciar nosso coração, as nossas preocupações, a nossa agitação. Nos colocamos inteiramente em Tua presença, Senhor, para Te ouvir. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer neste dia. Queremos, através do Teu Espírito Santo, ter a compreensão daquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje de forma muito especial, o Evangelho nos fala sobre a Virgem Maria e nos fala também sobre São José. O papel de grande importância que São José teve na história da salvação. Lógico que o sim veio de Maria, lógico que a ação do Espírito Santo aconteceu através dela foi gerado o Filho de Deus. Mas, se não fosse também a postura de São José, um homem justo, um homem cheio de prudência, um homem de oração, um homem que também teve a capacidade de ouvir a Deus, e um homem com grande coragem para também ouvir a orientação do anjo, que era a vontade do próprio Deus. Com toda certeza as coisas não teriam sido iguais. Como seria bom se nós tivéssemos hoje no nosso mundo tantos Josés, tantos homens que olhassem de uma forma diferente aquilo que Deus lhes fala ao coração. Hoje vemos tantos homens inseguros, homens que abandonam, homens que não conseguem tomar as suas decisões, homens que não conseguem ser responsáveis
pela sua própria família, pelos seus filhos. E nós vemos aqui um José que, em meio ao medo que sentiu, eu ouvi outro dia um padre dizendo, eu achei tão bonito isso, algo que eu nunca tinha pensado. Quando nós vemos que Jesus sentiu medo, que José sentiu medo, né? Assim, e é exatamente isso que o anjo diz a ele, não tenhas medo. O padre dizia que José não ficou com medo de dizer, de assumir, né, um filho. Não era isso, não era só pela condição de Maria, né, por não estarem casados, não era isso. José teve medo da grandiosidade desta mulher, porque percebeu que Maria estava grávida do Filho de Deus, e aí sim ele sentiu medo. Meu Deus, quem é esta mulher que está ao meu lado, né? Quem é esta grande mulher? E eu vou assumir o Filho de Deus, ser pai do Filho de Deus. E isso sim trouxe medo, trouxe uma insegurança a José, mas Deus foi tão grandioso com José. Deus também supriu o medo de José. Deus também deu a certeza a ele de que ele estava sendo sustentado pela mão de Deus. Então, José era um homem justo. Era um homem também centrado em Deus, conhecedor da palavra de Deus, porque Deus também falou com ele. Medo, todos nós temos, né? Mas José teve medo dessa missão. Ser pai do Messias, ser esposo da mãe do Salvador. Então, amados, que nós possamos olhar para essa história e ver as qualidades, as virtudes de São José. Ele pensava na situação, pensava. E com toda certeza, José passou a rezar por essa situação, né? Quando nós pensamos numa situação, nós temos que orar por essa situação. Muitas vezes o que nos acontece é um desespero, né? Nós ficamos desesperados e aflitos, e muitas vezes esta nossa reação nos tira da graça de orar. Então aqui José pensava nessa situação. Então José se colocou já em oração. E incrivelmente, né, José se coloca nas mãos de Deus, né? Mas José também tem a tranquilidade de dormir. Talvez no momento de maior desespero que ele tenha vivido até então, José conseguiu dormir. Ele se colocou inteiramente nas mãos do Senhor. Apesar das tribulações, apesar das preocupações que lhe vinham ao coração, ele se colocou nas mãos de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Diante das nossas maiores tribulações, nós devemos nos confiar nas mãos do Senhor. Ter a certeza de que a providência de Deus se fará na nossa vida. Então, olhando para São José, que tem tantas virtudes, né? A virtude de orar, a virtude de esperar, a virtude de confiar, que nós possamos também, diante das situações que nos afligem, que nos tiram o sono, que nós também possamos nos entregar, nos colocar na mão de Deus. Que nós peçamos esta graça, a graça de nos dirigir a Deus, esperando dele tudo, confiando nele em tudo, dependendo dele em tudo, confiando em Deus. Que nossa vida cheia de preocupações, né? Não nos tire da graça, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos te obedecer, assim como São José te obedeceu. Que o Senhor possa tirar todo o desespero, que o Senhor possa tirar de nós toda a ansiedade que as situações de preocupação nos trazem, Senhor. E que o Senhor possa nos dar a certeza de que o Senhor cuida de tudo. Assim como cuidou do menino Jesus, assim como cuidou de Maria e assim como cuidou de José, o Senhor também cuida de mim, cuida de nós. Que nós tenhamos, amados, esta grande certeza neste dia. Amém? Deus te abençoe. Santo sábado. A paz.